Bom dia, professora Suaene. A gente vai falar um pouco sobre o sistema de compras e vendas. Esses vão ser os tópicos que a gente vai abordar. E eu vou começar falando um pouco sobre o sistema de compras. Bom, o que é um sistema de compras? Basicamente, ele é um software que ajuda as empresas a gerir aquisições de bens e serviços. Ele controla, centraliza e monitora toda essa aquisição. Ele é responsável por reabastecer o estoque da empresa. Bom, como funciona esse sistema de compras? Basicamente, o software, primeiramente, ele vai analisar o estoque da empresa, ele vai ver o que está faltando, os produtos, as quantidades, especificações como cor, tamanho, etc. E depois ele vai ver os melhores fornecedores, qual fornecedor vai trazer melhor custo-benefício e tudo mais. E então ele vai formalizar o pedido de compra e vai também ficar controlando as faturas do pedido. E por fim, ele vai manter uma lista de fornecedores, ele vai prever gastos futuros e também ele vai atualizar os níveis de estoque da empresa. E basicamente é isso, é um sistema de compras. Bom, essa é, eu vou falar um pouco sobre o que é um sistema de vendas. Bom, o sistema de vendas ele é uma ferramenta tecnológica que apresenta vários recursos e o principal objetivo dele é automatizar tarefas e também organizar a gestão comercial de uma empresa. Ele é um software especializado que ele tem como objetivo principal criar um relacionamento com os clientes. E uma das vantagens de usar o sistema de vendas é que o gerente ele consegue ter uma visualização melhor da empresa, como por exemplo, ele consegue organizar melhor as estratégias da equipe, consegue ver e analisar o desenvolvimento dos vendedores, ele consegue também eliminar tarefas que tomam muito tempo e se tornam desnecessárias, e principalmente isso contribui para o aumento das vendas. Bom, como funciona o sistema de vendas? Primeiramente, eles começam identificando potenciais clientes e após essa identificação, eles têm esse contato inicial com o cliente. Então, eles buscam saber a necessidade desse cliente, como também o poder de compra, quanto ele quer pagar, quanto ele pode pagar. Em seguida, eles demonstram o produto ou serviço que eles estão oferecendo e discutem os termos de venda, o preço, as condições de pagamento, parcela, entre outros. E se o cliente aceitar, eles concluem a venda e entregam o produto ou serviço. Mas após isso, eles também continuam fazendo a manutenção do produto ou serviço e dão o suporte necessário para o cliente. Olá, professor, me chamo Laura. Eu vou falar um pouquinho a respeito dos benefícios e das vantagens da empresa adotar um sistema de compras e vendas. E dentre eles estão a maior organização e controle, o aumento das vendas, o melhor relacionamento com os clientes, a redução de custos, o acesso a dados e relatórios, mais praticidade e comodidade, a maior variedade de produtos e serviços, mais segurança nas compras, melhor atendimento ao cliente e também o acesso a promoções e descontos. Com base nisso, a gente pode observar que adotar um sistema de compra e venda pode ser muito vantajoso para a sua empresa, porque ele vai trazer diversos benefícios, assim como as meninas já disseram, já falaram aqui a respeito de como ele funciona, e mais em breve vai falar ainda mais. Então, esse é um sistema extremamente útil, extremamente necessário e que vai trazer muitas vantagens. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre o sistema de compra e o sistema de vendas. Na primeira vez que eu fui ter um contato com esse tema, eu vi a definição dos dois, eu não soube muito bem diferenciar. Quando a gente vê o termo sistema de compras, a gente já associa alguma coisa relacionada tipo às plataformas digitais como o Mercado Livre, a Shein, mas é muito diferente do que a gente tem de conceito de sistema de compras. O sistema de compras ele vai falar da relação entre a empresa e os fornecedores, ou seja, vai englobar a aquisição de matérias-primas, o armazenamento do estoque. O sistema de compras ele vai ver como está a situação entre a empresa e o fornecedor. Já o sistema de vendas vai ser a relação da empresa com o consumidor final, como cliente, certo? E ambos esses sistemas eles fazem parte de um sistema maior, que é o sistema ERP, também conhecido como Enterprise Resource Planning, ou seja, o planejamento dos recursos empresariais.
ele vai funcionar como uma ferramenta de gestão que vai integrar e reunir todas as informações sobre os diversos setores da empresa, dentro da organização, incluindo os sistemas de compra e venda, obviamente, também como estoque, DVD, o financeiro e fiscal, que a Evelyn também fala um pouco depois. E por que ele é tão vantajoso? Por que ele tem um diferencial tão grande? Porque com o sistema ERP, o colaborador ele consegue ter uma visão sistêmica de todas as operações da organização, podendo analisar, fazer os relatórios de compra e de venda e entender como que está a situação daquela empresa como um todo. Até porque não seria muito acessível, viável, ter um sistema apenas para as compras, apenas para as vendas. Como o ERP engloba muitos mais processos e ajuda muito mais a empresa. Um dos principais sistemas de ERP que a gente tem é o SAP, que foi fundado em 1972 na Alemanha, que introduziu os softwares originais SAP R/2 e o R/3, criando um padrão para os próximos modelos de ERP que viriam conforme a história. Ele foi um dos pioneiros dos sistemas ERP, se consolidando como uma marca exemplo do que seria um ERP de extrema qualidade. E apesar de ser um dos pioneiros, ele ainda se mantém como um dos principais sistemas de gestão e com atualizações constantes, utilizando até mesmo inteligência artificial e machine learning. O segundo que a gente tem é o Bling, que ele é uma empresa brasileira, criada em 2009 no Rio Grande do Sul, que ela é conhecida como uma das empresas mais famosas no Brasil, do sistema de gestão, e é referência quando se trata de sistemas para empresas de pequeno e médio porte, se tornando uma plataforma muito mais fácil para o consumidor, porque é uma plataforma mais simples, mas ainda assim muito funcional, com uma qualidade muito grande e muito mais acessível para o médio e pequeno empreendedor. E a terceira das principais é a TOTVS, que é uma das líderes de sistemas de gestão de toda a América Latina. Também é uma empresa brasileira que foi fundada em 1986. E ela se destaca por ter um modelo muito mais flexível e personalizado para a sua empresa. Então, por exemplo, se a sua empresa é de varejo, ela vai ter um modelo de sistema ERP de gestão específico para essa empresa. Se for uma empresa de logística, ela vai ter uma maneira diferente de organizar as informações, se tornando muito mais adaptável ao seu cliente final. E ela é uma das líderes assim na América Latina toda, tendo diversas filiais, tanto no Chile, na Argentina, no México e até mesmo na Colômbia. E é basicamente esses os principais. Professor, meu nome é Evelyn Moura e eu vou falar um pouco sobre como eram feitos os controles de compra e venda antes da era tecnológica. Primeiramente, antes dessa implementação dos sistemas tecnológicos, tudo era feito manualmente. O controle de vendas, por exemplo, era feito em cadernos de anotações ou em fichas dos clientes. Eles geralmente davam ênfase às marcações de compras fiado, que não pagavam na hora, a prazo. E o sistema de venda, de compras, o estoque, ele também era feito totalmente à mão. A pessoa ia lá e tinha que contar produto por produto. Na compra desses produtos, o contato com o fornecedor tinha que ser também cara a cara, ou por telefone, ou uma mensagem, algum fax. E é isso. Os primeiros sistemas de venda, eles chegam aí na década de 60, a IBM começa com eles. Primeiramente tinha os mainframes, que eram usados em empresas grandes. Eram computadores muito robustos, grandes e caros. Para operar eles precisavam de uma pessoa que sabia fazer aquilo. E já um pouquinho depois, mais ou menos em 1973, chegam os POS, ou PDV para o português, que é o ponto de venda. Ele era integrado ao mainframe, era um computadorzinho pequeno, ficava acoplado à caixa registradora e podia calcular a compra através dos códigos que eram também colocados manualmente. Ele atualizava o estoque ali no relatório, depois gerado por ele, e calculava a compra. E no dia 26 de junho de 1974, chega o primeiro código de barras. Ele ajuda muito nos comércios
ele também ajuda na gestão de estoque e essas coisas. E o primeiro item vendido foi um chiclete da marca Wrigley. A gente não conhece, ele não tem no Brasil, mas ele foi o primeiro produto vendido por código de barras. Antes disso, o código era digitado à mão, como eu já disse. E depois disso, nos anos 80, mais ou menos, chega o POS, começa a aceitar o cartão de crédito. Já em 1990, até essa época, as interfaces já estavam ali com uma coisa mais gráfica, que antes era por texto e código, né? Por isso que precisava da operação. E eles aceitam também os ERPs, que o Álvaro já falou sobre. Então, como a gente pode ver, grande parte disso foi a IBM que começou a implementar. O POS ele é utilizado até hoje por PDV, se a gente pesquisar, esses sistemas que vão fazer a venda do mercado, também o controle de estoque, e ele vem cada vez mais se atualizando e ficando melhor. E agora a gente tem um vídeo. Agora, um curto vídeo sobre um sistema gratuito de PDV. Como ele não é um sistema tão complexo, ele não tem todas as funcionalidades que um comércio, por exemplo, precisa, mas ele pode ser usado tranquilamente para vendas pequenas. Aqui está a aba do estoque, eu cadastrei alguns produtos nele para servir como exemplo. Primeiramente, eu posso falar sobre os dados que ele apresenta. Ele tem o valor em estoque, o custo do estoque e o lucro previsto. Ele tem também alguns avisos que vão ser dados quando a quantidade mínima do estoque que eu mesma coloquei aqui, que eu quero que me avise, por exemplo, quando tiver 9 unidades de algum produto no estoque, ele vai me avisar. No caso da laranja, ela é por quilo. Quando tiver 9 quilos, ele vai me avisar. Aqui tem mais algumas opções, como por exemplo o custo e o valor de venda, né? Tem a venda por unidade, ou por quilo, litro, metro, essas coisas. No caso da laranja, eu deixei ela em quilo mesmo. Enfim, dá para modificar diversas coisas nos produtos. Indo para a venda é muito fácil. A gente pode colocar um leitor de código de barras. Fazendo a venda, sem o leitor, é só clicar em cima do produto, que ele vai colocar automaticamente no carrinho. No caso da laranja, a gente digita o valor necessário. Como, por exemplo, 1,4 kg, ele já vai fazer o cálculo automático. E finalizando a compra, a gente tem também mais algumas opções. Aqui estão os produtos, o valor total. Aqui, os tipos de pagamento, né? Como eu vou colocar na opção dinheiro, ele dá o valor total. E eu posso colocar, por exemplo, um valor em dinheiro para ele dar o troco. Já é também feito automaticamente. Concluindo a venda, ele vai dar o recibo. Se eu tivesse ligada a uma impressora térmica, por exemplo, eu poderia imprimir. Retornando ao estoque, os produtos já foram atualizados com aquele limite, ele dá um aviso com as cores e os valores em estoque, o custo e o lucro também, eles se modificam para as novas quantidades de produto. Vindo aqui também a gente tem o histórico das compras realizadas anteriormente e as estatísticas, que mostra bastante coisa, como por exemplo o ranking de produtos mais vendidos, o ticket médio, o lucro do dia e os gráficos que representam isso. Por fim, o sistema utilizado foi o Kite, e essa foi uma pequena demonstração sobre um sistema de compra e venda. Bom, e essas são as referências do trabalho. E foi isso, professor. Obrigada pela atenção. Tchau!